A Maria vai dar esse. Isso, a Maria começou para gravar, eu vou colocar agora e tudo certo. Vamos lá, pessoal. Bom binário para todo mundo. Olá, boa tarde, pessoal. Estou muito feliz aqui de receber nosso patrocinador master, Redditor. Muito feliz aqui de estar com a nossa convidada, Rayane Lopes. Olha, é muito bom ouvir vocês falar do que vocês estão fazendo em relação à sustentabilidade, tudo a ver com o nosso tema, né, de inovação. E o tema mesmo da nossa palestra, né, é um tema que tem uma conexão muito forte, né, com tudo que a gente está discutindo hoje em dia, a questão dos objetivos, né, que são os objetivos em prol sustentabilidade de todo o nosso planeta. Então, vou trazer aqui o tema Jornada ESG, Redditor. Como funciona o ESG na prática na maior empresa de cuidados de saúde do Brasil? Então, eu vou passar a palavra para a Rayane, para que ela possa mostrar para a gente que a Redditor vem fazendo, para a gente se orgulhar. Obrigada. E sou cliente. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Maria Alice, pela apresentação, pelo convite. A gente está muito lisonjeado de estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, participando. Boa noite para quem estiver em outro local, né? Já recebi uns spoilers que tem gente de outros países, então quem tiver com fuso horário diferenciado aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já vou projetar a apresentação, tudo bem? Tudo ótimo. Ah, perfeito. E aí eu só preciso que vocês me sinalizem quando estiver aparecendo para vocês. Deixa eu fechar aqui. Ok, já Espero que está já esteja aparecendo. aparecendo. Ah, perfeito. Então, vamos dar início, né, a esse assunto que é tão relevante, tão importante, não só para a Redditor, mas como a Maria Alice bem disse, para a sociedade, né, para o planeta. É um assunto que tem que ser discutido globalmente, né, não só por uma pessoa, não só por uma rede, não só por uma empresa, né, é um assunto de interesse de todos. Então, a gente inicia, eu vou me apresentar, né, meu nome é Rayane Lopes, como a Maria Alice já me apresentou. Eu faço parte da Redditor há quase 4 anos. Eu atuo como coordenadora de sustentabilidade. O meu setor, né, ele tem um papel importantíssimo na empresa, como a gente iniciei falando, né, porque é um assunto de interesse global, não é um assunto pessoal, não é um assunto particular. E o nosso setor, ele é corporativo, né, então ele atua em diferentes instâncias, ele atua de forma, como se fosse uma matriz, né, de forma corporativa, e a gente vai assistir também a não só a área operacional, como também as outras áreas corporativas dentro da organização. Nosso papel essencial, né, é garantir a produtividade, a qualidade dos nossos serviços, as boas práticas que precisam ser disseminadas e o reconhecimento ESG fora da organização. Para isso, a gente monitora e impulsiona a evolução desse tema dentro da nossa companhia, dentro da nossa organização. A gente monitora também os indicadores socioambientais, e eu vou explicar para vocês mais um pouquinho à frente o que quer dizer, né, sustentabilidade e ESG, o que são essas palavrinhas que estão sendo ditas, né, de forma recorrente nos últimos tempos, a gente tem ouvido isso com maior frequência. A gente apresenta esses resultados, né, são resultados consistentes, e a gente vai alinhar os profissionais, a capacitação desses profissionais com a mitigação de riscos ambientais e riscos sociais também, né? Isso tudo vai garantir um sistema, um ecossistema saudável para a organização, né? Principalmente quando a gente fala de sistema de gestão ambiental, quando a gente fala de sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, quando a gente está falando de governança também, né? E eu vou explicar esses aspectos mais à frente. Mas o início de tudo, a gente tem que falar sobre uma definição, né? Onde que nasceu esse conceito de sustentabilidade?
Esse conceito, na verdade, não de sustentabilidade, mas o conceito de desenvolvimento sustentável, ele nasceu em 87, por meio da Comissão Mundial do Meio Ambiente, né? Ele veio no relatório de Brundtland, que foi o Nosso Futuro Comum, relatório traduzido para português, e ele trouxe um conceito que a gente já deve ter ouvido em algum momento em nossas vidas, né? Que é o que é o desenvolvimento sustentável? É aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Então, foi a primeira vez, lá em 87, que a gente ouviu falar sobre desenvolvimento sustentável. Mas a gente falou, peraí, só o lucro a qualquer preço não, né? Não dá. A gente precisa ter um equilíbrio. E aí foi quando, em 94, surgiu o Triple Bottom Line, que é o tripé da sustentabilidade. Então, John, ele viu que a gente precisa ter uma sociedade justa, um meio ambiente equilibrado e uma economia, né, padrões economicamente viáveis. Então, para a gente ter o desenvolvimento sustentável e ter a sustentabilidade na prática, a gente precisa ter um equilíbrio nesse tripé. Mais tarde, então, a gente pensa sistematicamente nesses três. Mais tarde, em 2004, né, e a gente tem ouvido muito aí nos 2 últimos anos, principalmente depois da pandemia, a gente ouve ESG, ESG, né, ASG. O que quer dizer essa sigla? No inglês é Environmental Social Governance, né? Em português, ASG, Ambiental, Social e Governança. E aí a gente vai destrinchar aquele tripé em 3 pilares. Então, a gente vai falar também do meio ambiente, né? A gente vai trabalhar aspectos ambientais, a gente vai trabalhar social, né? E a gente vai fazer a governança disso tudo. Então, notem que o econômico ele foi engolido ali, né, pelo G. Então, quando a gente fala de governança, a gente está falando de um pilar, uma coluna muito mais ampla, né, muito mais abrangente. E aí você implementar o ISD, essa visão, né, onde você esteja, seja numa organização ou na sua vida particular, significa que você vai cumprir, você vai atender, vai considerar todos os aspectos positivos e negativos gerados ou não pela sua empresa, né, ou no ambiente onde você está, considerando a parte ambiental, social e de governança. Bem? Então, esses conceitos precisam ser discutidos antes da gente introduzir o que a Reddor tem feito na prática, né? E aí está a sigla em português. Quando a gente fala de ESG, a gente tem riscos e tem oportunidades, né? Quais seriam os riscos, né? A gente pode olhar para o financeiro, reputacional, operacional, a gente também tem um risco para o negócio a longo prazo, né, a sustentabilidade desse negócio, e tem os riscos legais, né? Então, a gente vai olhar para esses riscos, mas, assim, a gente também tem oportunidades atrás desses riscos, né? Às vezes, junto com o risco, nasce uma oportunidade. E aí, quais seriam essas oportunidades, né, para a implementação dessa visão? A gente acaba se antecipando às pressões legais da sociedade, né? Legais e sociais. Então, quando a gente não precisa esperar para que uma lei seja sancionada para a gente fazer uma boa prática, a gente vai lá e faz, né? A gente se antecipa para isso. A gente não precisa que a sociedade nos cobre por algo, a gente chega e faz, né? E isso também garante a redução do custo da operação e desperdícios, né? Quando eu olho, por exemplo, o pilar ambiental e eu acabo reduzindo custos, né, reduzindo o consumo de alguns aspectos, eu estou também produzindo uma redução nos custos, né? Não só redução de tempo operacional, mas isso também traz um retorno financeiro. Facilidade no acesso ao capital, né? A gente tem visto que empresas que têm implementado esses aspectos ESG, elas têm uma facilidade no acesso, né, a investimentos, menor exposição aos riscos, aqueles que a gente falou no slide anterior, impacto positivo na reputação dos ativos intangíveis, e a gente tem também
melhor alinhamento com as práticas e políticas adotadas. E isso resulta numa identificação de novas oportunidades de negócio. Então, vira um ciclo contínuo ali, né? Isso não acaba. Quanto mais riscos eu encontro, mais oportunidades eu identifico, e isso vai sendo de forma cíclica. Aqui, mapeamos alguns noticiários, só para vocês entenderem a relevância desse tema, né? Na mídia, várias empresas foram vinculadas, seja de forma positiva ou negativa, seja forma, né, de impactos negativos ou impactos positivos. Então, desde trabalho escravo, né, até danos ambientais, acidentes ambientais, a gente viu também um supermercado, uma rede de supermercado, ter que pagar uma ação por uma ação social, né, por um erro, né, uma conduta social. A gente vê também que isso é uma oportunidade, né? Então, assim, as empresas... Opa, desculpa. Aí foi. As empresas que incorporam de fato, né? A gente escuta muito falar assim, ESG na veia, ESG no DNA, mas as empresas que fazem de fato, né? E tiram isso do papel, elas acabam indo muito além de só ali envolver o colaborador. Como vocês veem aqui, elas chegam no executivo, né? Então, ó, a empresa ela incorpora indicadores ESG ao bônus dos executivos. Então, assim, eu vou fazer algo de cima para baixo, né? Eu vou fazer algo top-down. Então, eu vou dar o exemplo para que a minha força de trabalho também entenda a importância desse tema, né? E aí, por muito tempo, quando a gente olhava assim, né, a gente olha o iceberg, o efeito iceberg, por muito tempo a gente quis só falar, né, dar transparência, o que era visível, o que era tangível, era o balanço patrimonial e as demonstrações dos resultados financeiros, né? Então, se a empresa dava lucro, ótimo, maravilhoso, vamos dar transparência para isso. Só que a gente esquece que isso é só a ponta do iceberg. E embaixo tem uma série de outros fatores que precisam ser levados em consideração também, que são esses aspectos intangíveis. Então, a marca, a reputação, a credibilidade, a qualidade da governança, o capital humano, o capital social, o capital natural, né? Quando eu estou falando de seres humanos, estou falando da sociedade, estou falando do meio ambiente, o modelo do meu negócio, como que eu faço a gestão na minha cadeia de fornecimento, como que eu vou atingir os meus fornecedores, isso também importa. Por mais que isso seja intangível, né? A gente não seja algo tão palpável e não seja algo que fique tão transparente como um aspecto financeiro, por exemplo, é importante, né? Isso acaba ficando lá embaixo, mas existe, né? Só para a gente lembrar que esses aspectos existem e eles são relevantes para o iceberg ficar lá flutuando. Então, a gente vai fazer gestão dos indicadores, gestão de mudanças. E como é que a Redditor implementou isso na sua visão estratégica? A gente começou lá pelos princípios diretivos. É como se a gente tivesse pegado aquele iceberg e virado ele aqui de ponta cabeça, né? Então, a gente começa pela missão, visão, valores. Quando a empresa estabelece sua missão, a visão e os seus valores, isso tem que estar alinhado com aqueles pilares que a gente conversou no início, né? Então, tem que estar alinhado com o pilar ambiental, com o social e com a governança, né? Tem que existir um equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental também, para ser sustentável. E a gente incorporou isso no nosso propósito, nas nossas políticas, depois a gente chegou ali no meio, colocando normas e processos, todas elas alinhadas, eu vou passar mais na frente para vocês verem também, alinhadas com essa visão, e no final a gente dá transparência, né, através de relatórios, e a gente vai falar para o mercado, para a sociedade e para o planeta como um todo, como que está sendo feita essa gestão dentro da nossa organização. Começando lá pela pontinha lá da pirâmide, a gente tem aqui exemplo de algumas das nossas políticas, todas elas estão públicas, né? São políticas ESG. A gente tem a de sustentabilidade, a política ambiental, que agora se chama política... Beber uma aguinha, desculpa. Política
de saúde, segurança e meio ambiente, política de direitos humanos, a política de responsabilidade social e o código de conduta dos colaboradores, né? E outros também, outras partes interessadas, como fornecedores e outros. A gente tem também o planejamento estratégico ESG, né? Então, dentro desse planejamento, a gente estabeleceu os nossos objetivos, metas e indicadores que vão conversar com esses pilares e que a gente vai rodar dentro da empresa para que todo mundo tenha os objetivos, as metas, os indicadores a serem cumpridos para que a gente consiga desenvolver essa agenda dentro da organização. A gente destrinchou esse planejamento em alguns programas prioritários. Um deles é o programa de ODS. ODS significa Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. São objetivos lançados pela ONU, né, através do Pacto Global, foram lançados na Agenda 2030, Agenda 2030, que foi em 2015, contempla 2015 a 2030 na cúpula das Nações Unidas, e ali são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODS. Não seria viável, até não seria também aplicável que a gente trabalhasse com uma gama tão grande de objetivos. Então, a gente ouve os nossos públicos, as nossas partes interessadas, são os nossos colaboradores, são os nossos clientes, são os investidores, os médicos, os nossos fornecedores, né? As operadoras de saúde, todos aqueles que fazem parte, né, dos nossos públicos interessados, a gente ouve esses públicos e a gente vai querer saber quais os temas que a Redditor representa maior relevância para eles, né? Então, a gente, através dessa pesquisa de materialidade, que é chamada, a gente recebeu alguns temas que são materiais e, a partir desses temas, a gente estabeleceu 5 ODS que são prioritários. Então, a gente trabalha dentro da nossa agenda com 5 ODS que são prioritários, que é o número 3, que é saúde e bem-estar, o número 4, que é a educação, o número 5, o número 8 e o número 13. Então, são 5 ODS, depois vocês dão uma olhadinha no site do Pacto Global da ONU ou na Agenda 2030, e vocês podem conhecer cada um desses objetivos a fundo. E no próprio site da Redditor também, lá na página de sustentabilidade, lá no finalzinho a gente mostra quais são os 5 objetivos que a gente priorizou. Também, junto a esse programa, a gente lançou um plano de gestão de emissões de gases de efeito estufa, né, para a gente trabalhar essa agenda. Eu vou destrinchar isso mais na frente. O programa de eficiência energética e o programa de eficiência hídrica. Outras formas de transparência que a gente tem também, ou melhor, a principal é o relatório de sustentabilidade. Né, eu acho que foi disponibilizado para vocês o link em alguma plataforma. Depois, acho que a Maria Alice pode endossar essa informação. E a gente segue, para fazer esse relato, né, uma metodologia internacional, né, é uma iniciativa de reporte global, que é GRI o nome. Então, com essa metodologia, a gente garante um princípio da comparabilidade. Então, todas as empresas que adotam essa metodologia vão falar ali os mesmos, ou melhor, cada indicador que ela optar por reportar, ela vai poder ser comparada com algum outro player, né, alguma outra empresa naquele mesmo indicador. Então, assim, é uma forma de padronizar esse relato para ter uma comparabilidade. Então, a Redditor, ela publica esse relatório desde 2015, né, ele fica público todos os anos. O último que a gente lançou é o de 2021, né, porque é sempre do ano anterior. Então, em 2023, a gente vai lançar as informações de janeiro a dezembro de 2022. Outra forma de relato também é a COP, que é a comunicação de progresso que a gente faz para o Pacto Global da ONU. A Redditor, ela é signatária no Pacto Global da ONU, então ela trabalha aquela Agenda 2030 junto com a ONU, e aí
todos os anos, anualmente, agora semestralmente, a gente precisa reportar para a ONU um relatório explicando como que a gente está desenvolvendo essa agenda dentro da organização. Quais os ODS que a gente teve como prioritário e se a gente está seguindo os 10 princípios do Pacto Global. Então, ano a ano, a gente tem que reportar também, dar um feedback de como que estão essas ações. Um terceiro e importante relato que a gente faz para o mercado, né, uma forma de transparência ESG, é sobre as emissões de gases de efeito estufa. A gente, desde 2020, a gente publica no Registro Público de Emissões do Programa Brasileiro GHG Protocol todas as nossas emissões de gases de efeito estufa, de GEE. Então, lá a gente tem escopo 1, 2 e 3, e a gente mostra em cada um desses escopos, nas emissões diretas, indiretas e de energia, qual é o quantitativo, tonelada de carbono equivalente que a gente envia para a atmosfera, né, durante um ano. Então, a gente faz o inventário de todas as nossas operações, nossos hospitais, oncologias, laboratórios, a gente inventaria as nossas atividades, nossas operações, e no final isso é transformado em tonelada de carbono equivalente. Então, se vocês quiserem também conhecer quanto que a Redditor tem feito de emissão, isso fica público também nessa plataforma chamada RPE. Só um breve resumo de como a Redditor, né, evoluiu essa agenda ESG ao longo dos anos. A gente começou lá em 2015 com a nossa primeira política publicada, que foi a política de sustentabilidade. Nesse mesmo ano, foi a primeira vez que a gente lançou, né, que a gente publicou o nosso relatório de sustentabilidade, e a gente também fez adesão a uma importante iniciativa chamada Hospitais Verdes e Saudáveis, né, que é filiada a uma ONG internacional chamada Saúde Sem Dano. Em 2016, a gente fez o nosso primeiro piloto de gás de efeito estufa, né, de inventariados. O IDOR, que é o nosso Instituto de Pesquisa DOR, ele também foi destaque em pesquisa internacional e foi a primeira vez que a gente ganhou um prêmio sobre mudanças climáticas, voltado para a eficiência energética. Em 2017, a gente publicou a política de meio ambiente, a gente também fez compôs a Comissão de Sustentabilidade, né? A gente começou a expandir a parte de pesquisa no IDOR e também os inventários de GE. Já em 2018, teve a criação do OpenDOR, que é a área de inovação da Redditor. A gente fez a adesão a um outro programa que é chamado PHS, que é Projetos Hospitais Saudáveis. A gente ampliou mais um pouquinho ali nossos inventários de gás de efeito estufa. E em 2019, o RH, com uma importante iniciativa social, fez o lançamento do programa Trainee, né? Então, a gente está com essa agenda trabalhando o ODS 8, que fala de crescimento, de trabalho decente e crescimento econômico, e aí foi a primeira vez que teve o lançamento desse programa Trainee na Redditor. A gente teve a adesão do mercado livre de energia, vou explicar mais à frente o que vem a ser esse mercado. A gente implementou o sistema de indicadores ambientais e a gente foi ampliando também essa gestão dos inventários de gás de efeito estufa. Já em 2020, a gente teve um marco na organização, que foi o IPO, né? Foi quando a empresa abriu seu capital, e agora a Redditor é uma empresa de capital aberta, né? Listada na Bolsa de Valores, brasileira, na B3, na Ibovespa, e aí com isso a gente fez uma série de outros compromissos. Então a gente aderiu ao Pacto Global, ao GHG Protocol, que é esse programa de emissões de gás de efeito estufa, a gente aderiu aos princípios éticos do Banco Mundial, a gente aderiu ao Instituto Ethos, que é um instituto importante também, que vai falar de indicadores socioambientais, ele é referência, né, nesses dados. A gente aderiu a um programa chamado Green Kitchen, que também vai levar a sustentabilidade para dentro das cozinhas, né? Como a gente tem muitos hospitais e dentro tem um serviço de nutrição, a gente conseguiu implementar a sustentabilidade dentro desse serviço de nutrição de cozinha, e isso gerou para a gente um selo de sustentabilidade chamado Green Kitchen.
A gente ampliou, né, a gente foi de 10 inventários para 48 inventários, né, de gás de efeito estufa. A gente conseguiu não só dar continuidade com a publicação do relatório de sustentabilidade, como a gente conseguiu uma asseguração externa. Então, foi a primeira vez que o nosso relatório ele foi assegurado, ele teve uma declaração de conformidade emitida por uma empresa externa. A gente conseguiu também, obteve o prêmio Atitude Sustentável, a gente foi referência na gestão, né, na liderança climática, e a gente recebeu também um prêmio relacionado a isso. Em 2021, a gente publicou a nossa política de direitos humanos, de mudanças climáticas e responsabilidade social. De novo, a gente conseguiu a asseguração do relatório, a gente conseguiu, a gente fez a adesão a um importante compromisso internacional chamado Rate to Zero, que visa descarbonizar a operação até 2050, né, para que a gente consiga um planeta com até 1,5 graus, né, porque se chegar a 2 ou passar disso, vai ser insustentável morar nesse planeta, ou melhor, conseguir sobreviver nele. E a gente ampliou mais ainda esse inventário de gás de efeito estufa. A gente começou também, em 2021, piloto, uma avaliação ESG para fornecedores. Então, a gente começou a caminhar para a nossa cadeia de valores, né? A gente começou a olhar também para os nossos fornecedores. Em 2022, a gente ganhou um prêmio da Guia Exame, chamado Melhores do ESG. A gente conseguiu, como eu falei anteriormente, publicar o nosso planejamento estratégico ESG, o reporte ao CDP, a gente reportou, o CDP é uma iniciativa internacional também que vai falar sobre a gestão climática das organizações, e isso fica disponível para investidores e acionistas, né, como que a empresa ela tem feito essa gestão climática, e ela recebe um score, uma pontuação, e as empresas, ou melhor, os investidores, né, e acionistas podem consultar essa base e tomar isso como referência para investir ou não nessa empresa. Então, foi nosso primeiro reporte, foi esse ano, e aí a gente finalmente conseguiu fazer, de fato, a avaliação ESG nos nossos fornecedores, né? A gente escolheu alguns ali, a gente aplicou essa avaliação, a gente integrou, como eu falei lá no início, a política que antes era só de meio ambiente, virou de saúde, segurança e meio ambiente, então a gente deu um olhar especial, diretrizes e princípios para a nossa gestão de saúde e segurança dentro da organização, né, ou segurança ocupacional, a gente está falando de colaboradores, e aí a gente fecha agora com 38 hospitais no Mercado Livre. Um breve contexto só para vocês entenderem a importância do setor de saúde, né? O setor de saúde, ele movimenta cerca de 90% do PIB, né? Então, e aí 50% desse gasto está relacionado a produto, material, insumo, tecnologia, energia, né, e água, enfim. E aí a gente tem que hoje, o setor de saúde hospitalar do Brasil, ele representa mais de 10% do consumo comercial de energia do país. Então, notem, quando a gente está falando de aspecto ambiental, né, a gente vai falar bastante de aspectos ambientais, a energia é um insumo importante, né, para a área hospitalar, para a área de saúde. E aí a gente chega aqui também nos impactos ambientais que a gente gera, por exemplo, através da construção civil, né? Embora a gente seja um negócio voltado à saúde assistencial, a gente também constrói edificações, a gente reforma, a gente amplia, né? Então, a gente também gera um alto impacto na construção civil, né? A gente tem uma alta emissão de CO2 nesses prédios, né? Durante essas atividades, produção de entulho, grande movimentação de terra, transporte de materiais em entulhos, a gente acaba consumindo muita água e energia, produz-se muito esgoto, né, resíduos, efluentes, a gente acaba compactando e impermeabilizando o solo, né, e os terrenos, sem contar também no impacto ali do transporte. Mas aí a gente tenta mitigar
esses impactos através da contratação de serviços conscientes, né? Então, desde a concepção de um projeto, de uma obra nossa, até o comissionamento dessa obra, né? Até as condições de trabalho depois que esse lugar já está operando, a gente vai assistir isso de perto, né? A Redditor, ela zela muito por isso. Então, a gente vai olhar o projeto hidrossanitário, a gente vai olhar a parte elétrica, a parte de climatização, se tem acessibilidade, né? Qual o impacto urbanístico em relação a isso, quais as condições de trabalho que isso está gerando. Então, falando primeiro, eu vou passar rapidamente, que tem muita informação aqui. Em relação a obras, né, a gente vai olhar se os requisitos de eficiência energética, por exemplo, elas vão atender, né, a demanda daquele edifício. A gente vai olhar se os equipamentos que foram contratados vão proporcionar melhor eficiência energética. A gente vai olhar se os canteiros de obras estão organizados, estão em ambientes salubres, né? Se não vai gerar resíduos perigosos e dispostos de forma inadequada. Então, a gente acaba olhando todos esses aspectos. Na parte de projetos e instalações hidrossanitárias, a gente olha também o aproveitamento de água da chuva, por exemplo, né? Então, qual é a possibilidade de a gente reutilizar esse recurso, né? Ao invés de a gente captar novamente isso na natureza. A gente vai olhar se todos os equipamentos que foram instalados, eles vão proporcionar economia de água, né? Eles têm baixa pressão, têm redutores, aqueles arejadores, tem sensores, né, de fechamento automático. Então, a gente vai olhar também até para a rega do jardim, sistema de irrigação, a gente vai olhar para cada detalhe. Projeto de iluminação também, a gente vai olhar se a gente tem lâmpadas fluorescentes, se a gente tem uso de interruptores e sensores, né, para impedir que as pessoas saiam e deixem as luzes ligadas. Então, a gente vai olhar todos esses aspectos também. Emprego de energia renovável, então, olhar lá na fonte, qual o tipo de energia que a gente está captando também é importante. Na climatização, a gente vai olhar principalmente as tecnologias relacionadas a resfriamento. Eu vou mostrar mais na frente um dado importante em relação à climatização, porque pelo menos 50% da energia consumida dentro de um hospital vai para climatizar, vai para o sistema de ar-condicionado desse hospital, que trabalha 24 horas, né? Então, pensem comigo o quanto que isso demanda de energia. E então a gente precisa colocar ali, empregar tecnologias, né, meios de inovação para que esses sistemas eles sejam mais eficientes e que eles também proporcionem um sistema tão bom quanto, mas com menor consumo energético. A gente olha também a parte de projetos de urbanização, então o plantio de espécies vegetais, né, a gente tenta não suprimir espécies endêmicas, espécies, né, nativas. Acessibilidade, isso é muito importante, é um requisito legal, mas a Redditor vai além, né, então a gente emprega isso não só em meio físico, né, mas também em outros meios também. Nas condições de trabalho, né, então a gente vai olhar se atende todas as normas de segurança e saúde ocupacional vigentes, né, se vai olhar as melhores práticas, a vigência do contrato desses fornecedores, né, então tudo isso também é assistido. E isso faz parte também do ISD, né, porque a gente está falando de social, a gente está falando de pessoas. O consumo energético, como eu falei para vocês, 50% da energia de um hospital moderno é referente a sistema de climatização, né? Então, é para o ar-condicionado. Então, a gente precisa pensar ali, né? E vocês fiquem com esse dever de casa também, de pensar em formas de melhorar esses aspectos. Algumas formas que a Redditor achou para adotar é a redução do consumo e dos custos de energia, gestão de tempo real dos principais indicadores, análise de tempo de utilização de cada equipamento e a qualidade de energia fornecida. Então, assim, a gente juntou isso tudo no sistema de automação. Então, uma das saídas que a Redditor encontrou para essa problemática foi a automação. Mas não só isso, né? Outros fatores também podem ser agregados a essa ação.
como inovação e processos, trocas de maquinários, né? Então, maquinários muito obsoletos, muito antigos, eles vão acabar consumindo mais energia, vão ser pouco eficientes. Ventilação e condicionamento, o resfriamento, a iluminação LED, a automação, como eu já tinha falado, iluminação passiva, a configuração de máquinas, motores mais eficientes, mudança comportamental, então tem que ter treinamento, né? As pessoas precisam ser treinadas, instruídas, capacitadas e qualificadas sobre como fazer, a melhor forma de fazer, né? E aí a gente vem falando ainda de energia, sobre o mercado livre de energia. A gente tem hoje 55% das nossas unidades hospitalares nesse modelo de compra de energia. O que diferencia o mercado livre de energia do mercado cativo? O mercado cativo é aquilo que a gente tem na nossa casa. A gente não escolhe a fonte, né? A gente simplesmente compra da concessionária, a distribuidora vem, distribui, a concessionária, né, leva para nossa casa e a gente consome aquela energia, compra aquela energia. No Mercado Livre, além de um poder de negociação, né, tem alguns atributos fiscais envolvidos, a possibilidade de escolher a fonte dessa energia. Então, hoje a Redditor, ela prioriza por fontes de energia renovável, seja solar, eólica, e aí a gente tem até 2025, 74 unidades de negócio nossas vão estar nesse modelo de mercado, e a gente vai ter aí mais de 35 megawatt médio consumidos por ano. Hoje a gente já tem 38 unidades que já fazem parte desse modelo, tá? E aí isso representa que é suficiente para abastecer o consumo de unidades residenciais da cidade de Campinas, né, em São Paulo, ou a capital, como São Luís, tendo consumo médio residencial de 250 kWh. A gente também, a Redditor, também emprega a sustentabilidade numa consultoria interna, né? Então, o nosso setor de sustentabilidade e meio ambiente, a gente presta uma consultoria interna para a própria organização. Então, todas as vezes que é elaborado um projeto, né, quando vai erguer ou reformar ou expandir uma unidade, esse projeto passa pelos nossos técnicos, e aí eles vão verificar se todos os aspectos contemplados ali atendem aos critérios de sustentabilidade. Outra forma também que a gente tem para garantir é fazendo auditorias ambientais. Então, a gente vai também, pelo menos 2 vezes ao ano, em cada hospital da Redditor, a nossa equipe, a gente tem uma equipe, um corpo de auditores ambientais, e eles verificam todos os aspectos ambientais dentro desses hospitais, laboratórios e oncologias. E também, quando há necessidade de reformar ou um projeto novo sob demanda, a gente também vai verificar. Outra forma também que a gente encontrou, né, de disseminar essa cultura e esse dentro da empresa é treinamento, né, por meio de treinamento das equipes assistenciais. Então, a gente chega na ponta, né, a gente chega nas equipes que estão na linha de frente através dos treinamentos, indo presencialmente em cada uma dessas regiões e unidades. A gente também faz a gestão de indicadores ambientais, então a gente implementou esse ano o sistema da Schneider, Research Advisor, é um sistema também reconhecido internacionalmente. Ele proporciona melhor gestão no consumo por área, por paciente dia, por número de leitos. Então, a gente tem como fazer relatórios desse sistema e a gente acaba identificando ali muitas oportunidades por meio da gestão desses indicadores. Mas nem tudo são flores, e a gente reconhece também que a gente precisa melhorar em alguns aspectos. Então, a gente tem buscado melhoria contínua em relação à racionalização do uso da água, da eficiência energética, saúde e conforto do usuário, materiais e recursos e inovação. Um gap que a gente ainda tem em relação a resíduos de construção civil, né, os RCCs, e as emissões de GE, que a gente ainda está encaminhando. Vocês viram lá naquela linha do tempo, né, a gente está a passinhos, né, a gente está encaminhando para essa agenda. Então, a gente está buscando ali, sim, uma melhoria contínua nesses aspectos. Quando a gente fala também de resíduos, eu ainda estou só lá no pilar ambiental. Quando a gente fala de resíduos, e alguns deles, né, às vezes não têm destinação apropriada,
um desse tipo de resíduo é o resíduo eletroeletrônico, né? Eles podem oferecer riscos ao meio ambiente, risco às pessoas, e se não forem descartados da forma correta, né, eles viram ali, podem causar dano ambiental. Mas, se descartado da forma correta, eles têm um grande potencial de reciclagem. Então, a Redditor, ela tem parceria com uma empresa chamada Vertas, ela fica em São Paulo. E a gente, desde 2018, né, a gente vem ali numa série de melhorias nesse processo. A gente começou com 89, mais de quase 90 mil quilos, né, coletados nesse período de 2018, e hoje a gente está já com mais de 130 mil quilos coletados em um ano, né, são mais de 300 operações, né, logísticas dessa empresa. Ela oferece um software para a gente também, para a gente fazer acompanhamento da gestão desses indicadores. E aí a gente tem já 483, né, mais de 400 toneladas de resíduos e equipamentos eletroeletrônicos que foram destinados à reciclagem, né? Como existe, né, às vezes, uma obsolência dos equipamentos médicos e eles não podem ser descartados de qualquer forma, essa empresa está apta a recolher esses equipamentos, ela faz a triagem de cada tipo de material, então ela vai separar o metal, ela vai separar o plástico, ela vai separar o papel, ela vai separar todos os tipos de materiais que tem naquele equipamento e vai dar a destinação correta, que é a reciclagem. Outra forma também da nossa gestão de resíduos é por meio de compostagem. Então, a Redditor, ela tem feito processamento de resíduos orgânicos, né? A gente tem, como eu falei para vocês anteriormente, cozinhas hospitalares, né? E aí, às vezes, durante a produção, gera-se muito resíduo alimentar, né? Esse resíduo orgânico, e ele tem um alto potencial de virar adubo. Então, a gente faz essa compostagem também através desses equipamentos, e isso, no final, pode ser descartado para a rede de esgoto sanitária ou pode ser transformado em adubo. Né, aqui estão algumas características. A gente vem agora, já finalizando a parte ambiental, as emissões de GEE. Os gases de efeito estufa, né, acho que vocês devem saber, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, né, ele é para acontecer, só que com as ações antrópicas, com as ações dos seres humanos, né, tem sido intensificada essas emissões desses gases, né? Então, o planeta ele não está comportando. Então, o que era para fazer uma estufa, né? Tá virando um superaquecimento. Então, isso está desencadeando numa série de outras consequências que a gente chama de mudanças climáticas. Vocês devem ter ouvido muito também na mídia falar sobre isso. Então, quando eu falo de inventário de gás GE, né, inventário de gás de efeito estufa, quando a gente fica falando de forma recorrente nesse assunto, é porque essa agenda é uma agenda importante, né, para o planeta, e a gente quer inventariar, a gente quer saber quanto que a gente emite para a gente reduzir, para a gente frear essas emissões, né? Então, para a gente frear, para a gente tratar, para a gente agir, a gente precisa saber primeiro quanto que o que a gente está prejudicando, quanto a gente está emitindo, né? E aí, para isso, a gente tem algumas iniciativas importantes, né? Como eu falei, o GRI, ele vai trazer indicadores que falam a esse respeito, o CDP, que é essa gestão climática, né? Eu já falei anteriormente, o ICO2 também a gente reportou esse ano, que é um índice de carbono eficiente, que é um índice da Bolsa de Valores, da B3, e também o Fundo Clima. Então, por meio do Fundo Clima, a gente tem como acessar linhas de crédito para projetos de mitigação e adaptação às mudanças do clima. O CDP, né, que a gente fez esse ano. E aí, só para vocês terem ideia, mais ou menos, de que a gente não está falando só de abraçar a árvore, né, de plantar árvore e capturar CO2. A gente está falando de negócios sustentáveis, e quando a gente está falando de sustentabilidade, isso envolve também o econômico, né? Então, só para vocês entenderem que o CDP, ele representa mais de 590 investidores. Né? Então, está lá disponível para quase 600 investidores. E juntos eles somam mais de
de 100 trilhões de dólares em ativos, né? Isso relacionado aos dados de 2021. Então, esse ano pode ser que isso tenha aumentado, né? Tenha crescido mais ainda. O CDP ele vai trabalhar 4 pilares: a governança, a estratégia do negócio, os riscos climáticos e as métricas e metas. Então, a gente trabalhou toda essa agenda e reportamos para essa importante iniciativa. A Redditor participa, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, vou passar rapidamente, né? A gente começou lá em 2016 com esse piloto, né? E aí, em 2021, a gente já tinha 78 unidades inventariadas, todos esses inventários eram certificados, eram auditados e assegurados por uma empresa independente, por um organismo externo, e publicados, né, ficam públicos nessa plataforma chamada Registro Público de Emissões. Então, só para vocês entenderem a seriedade do negócio, né? A gente não basta só a gente medir, a gente está também certificando de que essa mensuração está ocorrendo de forma correta. Alguns prêmios que a Redditor recebeu, né, em prol dessa liderança, dessa gestão climática. Em 2016, a gente foi, o Hospital Anália Franco, São Luís, lá em São Paulo, foi vencedor da categoria Eficiência Energética. Depois, o Hospital São Caetano, em 2018, foi do Sistema de Climatização, foi vencedor dessa categoria. Em 2019, o grupo Redditor, né, ele venceu como mudança climática, né, liderança de mudança climática. Em 2020, mitigação, já que a gente tem tantas unidades agora no Mercado Livre e que a gente pode escolher a fonte de energia, né, que é uma fonte renovável. E com isso a gente emite muito menos CO2. Aqui alguns compromissos voluntários que a rede tem, né, aqui é o resumo de tudo isso que a gente já falou ao longo da apresentação. Então, Pacto Global, os princípios éticos do Banco Global, do Banco Mundial, desculpa, a Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis, o ODS, né, que é o Pacto Global, que atende à agenda do Pacto Global, Programa Brasileiro de GHG Protocolo, o Instituto Ethos, o Green Kitchen, o CDP, aos princípios do novo mercado. A gente também faz parte do MSCA, a gente também faz parte do Corporate SD Performance. Então, aqui são alguns aspectos alguns compromissos que a gente adota também de forma voluntária. E aí, saindo um pouco do ambiental, a gente entra também em critérios socioambientais, né? Então, a gente fala, não vamos falar mais só do ambiental, mas também do social. A gente entra também no engajamento dos nossos fornecedores, né? Então, a gente busca envolver nossos fornecedores, a nossa cadeia de valor, né? Iniciativas em conjunto, a gente busca parcerias, a gente estimula as práticas de sustentabilidade, né? E a gente acaba incluindo critérios socioambientais na seleção e no gerenciamento desses fornecedores. O importante braço social que a Redditor tem é o Instituto DOR, de pesquisa, né? Então, são mais de 100 pesquisadores, é uma importante fonte ali de dados para a sociedade, para a comunidade também. Então, por meio dele, a gente tem muitas ações sociais. Boas práticas sociais também, que foram implementadas durante a pandemia, né? Então, assim, o cuidado com o nosso colaborador, trabalho remoto, a expansão e criação de canais com gestores colaboradores, né? Comunicados enviados constantemente, via WhatsApp, via e-mail, um painel ali disponível para que as pessoas pudessem acompanhar atualizações recorrentes. Um hot site só sobre Covid-19, né, foi disponibilizado. Então, tudo isso mostra também o cuidado que a nossa empresa tem com o nosso colaborador, que é um aspecto social. Aí, falando um pouquinho agora do G, né, então a gente falou muito do ambiental, falamos um pouquinho agora do social e vamos para a governança. Dentro de governança, um assunto importante é a cultura de integridade,
né? Porque é por meio da cultura de integridade que a gente vai ter alguns pilares ali, envolvendo o comprometimento da alta administração, a avaliação dos riscos e controles internos, código de conduta e estrutura normativa interna, a comunicação e treinamento e os canais de denúncia. Então, por esse programa de integridade, nasce também o nosso código de conduta. No nosso código de conduta, um dos princípios é o respeito às leis e padrões e regulamentações, a conduta profissional, a integridade nos negócios, né, e as relações confiáveis com stakeholders. Então, a gente está falando de política anticorrupção e tudo mais, a gente está falando aqui do programa de integridade, quando a gente está falando com a relação com os nossos stakeholders, né, relações confiáveis, garantir um ambiente diverso, né, sem discriminação, sem preconceitos, a gente está falando aqui do Código de Conduta da Redditor. A gente tem também um canal de denúncias, né? Ele é aberto para os nossos públicos internos e externos. Então, a gente garante ali serviço terceirizado de registro de informações, sigilo e confidencialidade, canal acessível para todos, apuração dos relatos pela companhia de forma independente. Então, a Redditor, ela não tolera corrupção, ela não tolera discriminação, né? E todas essas situações podem ser relatadas através desse canal de denúncias. Então, o que a gente aprendeu? Gente, desculpa. O que aprendemos até aqui, então? Que a liderança visionária, ela exige foco na implementação, né? É preciso integrar os aspectos socioambientais em todos os processos, políticas e práticas. Então, não adianta fazer um pedacinho, né, fazer pela metade, tem que ser o todo. A inserção da sustentabilidade no planejamento estratégico e modelo de né, governança da empresa. Então, aquilo que a gente falou mais cedo, né, tem que ser de cima para baixo, tem que nascer lá na governança, tem que nascer lá no planejamento estratégico da empresa, né? Sustentabilidade tem que vir de cima para baixo. Investimento em educação e engajamento de pessoas, então isso é um aspecto fundamental, né? A gente tem que capacitar as pessoas, tem que engajar, tem que falar, tem que comunicar, tem que envolver os públicos, tem que envolver aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para que elas conheçam também sobre esse tema. Buscar coerência todo dia, não adianta eu falar algo e fazer diferente, né? Eu tenho que pôr em prática aquilo que eu falo, e eu tenho que falar aquilo que eu faço, né? Então, uma via ali de mão dupla. Assumir que o processo é longo e que não estamos prontos, né? Principalmente quando a gente fala de Brasil, é um tema muito novo aqui no Brasil, essa agenda é uma agenda nova, então é um processo ainda longo, né? Mas a gente acredita que a gente está no caminho, embora a gente ainda não seja 100%, a gente pode melhorar, né? A gente está aí no caminho em direção a isso. Não estamos prontos, mas estamos quase lá, né? Então, essa é a mensagem que a Redditor busca para vocês. Aqui está o contato da minha gerente, a Ingrid Sica, ela é gerente de sustentabilidade da Redditor, ela que ia apresentar hoje, mas está num outro compromisso, tá bom? Então, fico à disposição para perguntas. Parabéns pela excelente palestra, Rayane, adorei. Já tirei aqui um print aqui, já mandei para meus alunos, olha aqui o que a gente fala, olha só que legal, a empresa mostrando aqui um case de sucesso. Muito bom. Eu coloquei 2 perguntas no chat. Você quer ler uma e responder, ou você quer que eu leia para você? Pode ler, pode ficar à vontade. Show. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Só uma pergunta, Maria Alice. Minha tela já parou de ser compartilhada? Eu tentei fazer. Ainda está. Não? Então vamos tentar de novo. É só, o pessoal também pode dar um toque para você. Pronto. Foi. Olha só, tem a primeira pergunta aqui, tá falando, na sua opinião, qual é o maior desafio de implementar as práticas de ESG? Que antes eu até falei ESG para poder deixar bem claro todo mundo, no setor de saúde. O maior desafio. O maior desafio é a cultura.
A cultura. né? Ó, pessoal, No se- cultura organizacional que ela está falando, tá, gente? Isso, exatamente. Porque, assim, lembra do iceberg? A gente vai Uhum. olhar só os aspectos tangíveis nessa hora, né? Então, quando a gente está falando de uma indústria, de uma fábrica, por exemplo, é muito fácil você olhar e falar, eu estou impactando as pessoas e o meio ambiente. Tem uma chaminé ali, né? Tem uma emissão, isso é claro, né? Eu estou perturbando um meio, né? Às vezes era um meio residencial, e eu implementei uma fábrica ali, isso comprometeu toda a logística do local. Então, isso para alguns setores da economia é muito fácil, é muito visível, né? Então, você olha e fala, não, eu preciso mitigar, eu preciso agir, eu preciso agir em prol dos riscos e das oportunidades que é ESG. Mas quando a gente fala do ambiente de saúde, a gente vem muito com aquela pegada assim de, é um ambiente assistencial, de cuidado, né, de a vida. Então, a gente acaba podendo, né, tem uma tendência a negligenciar alguns aspectos. Então, esse é o maior desafio, a gente mudar essa cultura. Joia. E a segunda pergunta, eu achei ela também super interessante. Deixa eu subir aqui para ler para você. Ó, você indica algum material ou fonte de consulta para que possamos nos aprofundar no assunto? Vários. ESG, como a gente falou, né, são 3 pilares. Então, assim, na parte ambiental, tem uma gama de materiais, né? Então, depende, eu quero que você falar de água, resíduo, efluente, depende do... Então, a gente tem que afunilar um pouquinho ali o escopo para a gente saber. Na parte social, a referência, sem dúvida, é o Instituto Ethos, né? Eles têm todo um histórico e eles têm também indicadores sociais muito legais. Então, social é o Ethos, né? Ambiental é muito vasto, então, você tem uma gama de materiais muito grande, né? Mas você pode começar por essa parte de mudanças climáticas e aí buscar planos mesmo de descarbonização das empresas, né? Algumas empresas já lançaram os seus planos, só para você começar a conhecer um pouquinho e entender sobre o assunto. Também procurar sobre o CDP, sobre o GHG Protocol, também é interessante para você entender os conceitos. E na parte de governança, é muito ligado ao compliance, né? Muito ligado à legislação também. Então, assim, um importante marco que a gente teve no Brasil nos últimos anos foi a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. Isso faz parte de governança, estou falando de compliance, estou falando de proteger os dados do meu cliente, né? Principalmente para a gente que está no ambiente de saúde, então a gente está falando de proteger os dados do paciente. Então, é um início ali, né? Eu falei programa de integridade, de ética, né? No ambiente que eu estou, como que é o profissionalismo, né? Como que é a ética, como é a conduta das pessoas. Então, são materiais que podem ser estudados. Mas, assim, não tem uma fórmula mágica, não tem um cursinho, não caiam nessa de, vou fazer um cursinho, vou virar especialista em SD, né? Porque é um assunto muito amplo, é multidisciplinar, são muitas áreas. A minha formação, por exemplo, é ambiental e de saúde e segurança do trabalho, e ainda assim eu não atendo a contento a tudo, né? A gente está todo dia aprendendo e conhecendo mais. Muito bom, adorei sua resposta. Se você me permitir, eu posso Fica botar à uma vontade. referência para o Claro. pessoal depois, porque é uma referência que é interessante, porque foi um estudo que a minha aluna acabou de fazer no projeto de graduação dela, então tá bem, as referências são bem atuais, né? Então dá para pelo menos puxar um pouquinho aqui, né? Ó, vou deixar aqui no chat, vou pedir para o pessoal de apoio colocar lá também. Legal. Se você me permite, Marielle, só mais uma coisinha também. Visitar ali o site do Pacto Global da ONU, a Agenda 2030, né? Lá tem os 17 objetivos, e aí cada objetivo vai trabalhar um aspecto diferente, seja social, de governança ou ambiental. Isso também é um caminho bem importante. Eu vou falar para o pessoal assim, tipo, para iniciar, é como você falou, né, Rani? Tem que iniciar, tem que ir por algum lugar. Então, essa monografia, ela está no repositório. Vocês têm que entrar na feira virtual, lá na área de pós-graduação, onde tem MBAs, aí tem lá publicações. Dentro de publicações tem repositório. Aí vocês vão procurar um projeto que é um projeto da Labruna. Primeiro, vocês têm que procurar, bota o nome, tá, da pessoa, Labruna. Então, esse projeto, como se fosse uma palavra-chave, ou então ESG também, eu acho que vocês vão chegar lá, tá?
Bom, pessoal, eu estou assim muito feliz, né? Foram essas duas perguntas que colocaram para a gente. Estou recebendo aí já um monte de comentários se vai ficar gravado. Eu falei, vai ficar gravado, como eu falei para vocês, né? A gente tem um pessoal circulando na feira, já chegamos a 600 pessoas circulando na feira. É um entra e sai, né? Entra na palestra, sai e tudo mais. Então, eu queria agradecer muito aí a Ana Caroline, ao João, que estão no suporte, eles estão escondidinhos aqui, vocês não estão vendo, mas eles são super bacanas aí, dando apoio. A Rayane, pela sua palestra maravilhosa, maravilhosa. E a todos vocês aqui que estão nos assistindo. Nosso patrocinador Master trouxe um caso brilhante para a gente ter aí, né? Eu posso dizer assim, exemplos concretos, né, de como é que a gente põe em prática essa questão tão delicada, né, de sustentabilidade para o nosso planeta. Essa troca foi maravilhosa, muito obrigada mesmo. Bom, deixo vocês aí com as palavras finais, falta somente aí um minutinho. Eu só Rayane? queria agradecer, muito obrigada, Maria Alice, toda a sua equipe, por essa iniciativa, né? Parabéns pela iniciativa, muito bacana mesmo, e a gente está aberto, se alguém tiver alguma dúvida e quiser me procurar posteriormente, ou se tiver algum interesse também, né, em atuar nessa área, quiser conhecer a fundo, a gente fica à disposição. Muito obrigada pelo convite, parabéns pelo evento. Obrigada. Pessoal, visitem a feira, tem um monte de coisa legal acontecendo nos estandes, tá? Vão lá para conversar com a equipe da Reddor, que tem lá para tirar dúvidas, de repente as vagas também de estágio, o próprio programa, tá bom? Beijão a todos, tchau, tchau. Obrigada, equipe, que está aí no suporte, hein? Mael, Júlia.